Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Cláudio Castro, o governador genocida, matador do Rio de Janeiro, achou que poderia engabelar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é o relator da DPF das favelas e que, na verdade, encostou Castro na parede após o morticínio que ele promoveu em 28 de outubro, há quase um mês, lá no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha. Muito bem, o Cláudio Castro tentou se evadir da determinação do ministro Alexandre de Moraes de entregar laudos necroscópicos e imagens das câmeras, acima de tudo, de vários outros requisitos, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, ao governo do Rio. O Alexandre de Moraes pediu esses dados específicos que tem o condão vão ter, na verdade, o condão de demonstrar o que é que de fato aconteceu. E os pedidos que Moraes fez, eles denotam que ele tenta descobrir algo que só um especialista em segurança pública seria capaz. E é isso que Alexandre de Moraes é. Ele é um especialista em segurança pública. Ele foi secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. O Castro está lidando com um especialista muito especializado, perdão pela redundância, mas o fato é que Alexandre de Moraes conhece os meandros e foi por isso que ele detectou e pediu informações que são a chave para uma radiografia da Operação Contenção de Cláudio Castro, que produziu a tragédia que se viu, com o resultado pífio de cumprimento de apenas 20% dos mandados de prisão que a Operação Contenção deveria desencadear. Muito bem, o Alexandre de Moraes pede, por exemplo, informações sobre o planejamento de quem seria preso e por que esse planejamento de quem teria que ser preso fracassou de forma tão fragorosa e produziu tantas mortes que não faziam parte do plano da Operação Contenção, que era muito outro. O plano apresentado foi prender 100 pessoas, só 20 foram presas e o resultado, morte dos dois lados, inclusive também do lado da polícia, foi catastrófico. Então, Alexandre de Moraes, com a sua expertise em segurança pública, está chegando perto. Vamos assistir. Combater o crime no Brasil agora é crime e agora o TSE quer vir para cima de mim por querer proteger o nosso povo. Se você me apoia contra a violência, clique no mais embaixo da bandeira. Entrevista o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, de extensa e densa carreira na vida pública, onde já foi secretário estadual da Justiça e Cidadania, secretário municipal dos Transportes e de Serviços da capital paulista. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Acho que nós temos aqui uma oportunidade interessante, secretário, de esclarecimento de uma série de assuntos referentes à segurança pública que tem um contraponto no noticiário por analistas, estudiosos da violência e que acham que as informações ou não batem ou não é bem assim. Então, pergunto ao senhor, começando pela questão dos números que são divulgados da redução progressiva da taxa de homicídios em São Paulo. Tem sido questionado o método usado pela Secretaria da Segurança Pública e o argumento é que não corresponde à realidade dos fatos, porque é um método que contabiliza a criminalidade, o homicídio, pelo número de casos e não pelo número de vítimas, de mortos. Quero ouvir do senhor, é fato que em São Paulo se usa esse método? Veja, Maria Lídia, São Paulo, só o estado de São Paulo, divulga todos os meses, chova ou faça sol, índices bons, índices ruins, nós divulgamos todos os meses até dia 25, 11 índices criminais, entre eles
homicídios, que são ocorrências de homicídios, e vítimas de homicídios. Para se ter uma ideia, 22 estados brasileiros não divulgam nada. 17 só divulgam vítimas, não divulgam ocorrências. Nós divulgamos os dois índices para que exatamente não só a sociedade como a imprensa possam calcular, verificar. Agora, desde... O governador do Rio, Cláudio Castro, tem até hoje para enviar ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, informações adicionais sobre aquela operação. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Bom, se o Cláudio Castro pensa que vai levar no bico esse experiente especialista em segurança pública, está muito enganado. Moraes é jurista, magistrado, professor universitário e também foi político por ter participado do secretariado de Geraldo Alckmin. Ele é professor titular de Direito Eleitoral da Faculdade do Largo de São Francisco, a USP, e ele foi orientado pelo inesquecível professor Dalmo Dallari, de quem eu tive a honra de privar de alguns anos de informação. Ele se tornou uma grande fonte minha. A maioria dos advogados brasileiros estudou a obra em livros de Dalmo de Abreu Dallari, e só o fato de ter sido orientado nos seus estudos por Dalmo Dallari já faz de Moraes um jurista especial. Mas o fato é que ele também foi secretário de Segurança de São Paulo e no período de janeiro de 2015 a maio de 2016, quando ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal por outro membro dos juristas paulistas, que foi o Michel Temer, o que, num primeiro momento, gerou, inclusive, bastante desconfiança de Moraes, não é, pela indicação. Mas se o Michel Temer fez alguma coisa boa na vida, foi indicar o Alexandre de Moraes para o STF. Talvez até o próprio Temer tenha se surpreendido. Veja, a questão das câmeras corporais foi considerada pelo Moraes como primordiais, essas câmeras dos policiais que fizeram aquela operação no Rio de Janeiro, que provocou aquela matança indiscriminada de mais de uma centena de pessoas, atingindo apenas 20% do objetivo, que eram aqueles 100 nomes de traficantes que estavam na lista do Ministério Público, que gerou mandados de prisão para todos os 100 membros do PCC, do Comando Vermelho lá no Rio. Muito bem. Aí, logo no dia seguinte, a polícia informa, já vai dizendo que câmeras corporais podem não ter gravado partes da mega operação por falta de bateria. Essa foi a primeira desculpa do Cláudio Castro. O secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Marcelo Menezes, afirmou que câmeras corporais dos agentes podem não ter registrado toda a mega operação. Isso é óbvio, porque foram cometidos vários crimes lá e os policiais desligaram, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro prometeu investigar a fundo isso no mesmo dia, logo após essa declaração aqui da Polícia do Rio, né? E 18h33 a Polícia do Rio fez essa
divulgação de que as câmeras poderiam não ter gravado tudo, e aí o Ministério Público foi em seguida e disse que terá independência na apuração da mega operação e que as câmeras corporais seriam apuradas, né? Aí o Moraes mandou intimar o Cláudio Castro, isso foi, na verdade, 4 dias depois, o Moraes intima o Cláudio Castro para preservar perícias e documentos de mega operação contra o Comando Vermelho. E aí a investigação da Polícia Federal e as explicações de Castro fizeram o Alexandre de Moraes decidir ir até o Rio de Janeiro para ver em loco o que é que estava acontecendo. O secretário do Rio prometeu, então, ao Alexandre de Moraes entregar os documentos exigidos por ele sobre a operação. Porém, aí, no dia seguinte, ficou-se sabendo que metade do grupo de elite da Polícia do Rio de Janeiro usou câmeras em operação, apenas metade. O chefe do COR afirmou que havia 68 câmeras aptas para uso e 32 indisponíveis. Porém, ele afirmou em depoimento ao Ministério Público que dos 128 agentes que atuaram na mega operação, só 57 usavam as câmeras corporais. 128 agentes do COR, que é o grupo de elite que invadiu e provocou aquela matança nas comunidades, inclusive de vários jovens que não tinham nada que ver com o crime. O delegado Fabrício de Oliveira prestou depoimento no dia 10 de novembro para o Grupo de Atualização Especializada em Segurança Pública. Além da COR, participaram da operação policiais militares, agentes do BOP, etc, etc. Mas o fato é que as câmeras não estavam, veja só, as câmeras não estavam disponíveis, segundo a polícia, né? Mas a empresa que fornece as câmeras afirmou que recebeu a solicitação de atendimento por parte da Polícia Civil em 29 de outubro, dia seguinte à operação, para verificar uma possível dificuldade de retirada das câmeras corporais das docas. Na verdade, vamos lá, essa empresa é a Le8 Group, e essa empresa disse que todas as 100 câmeras estavam disponíveis e funcionando, tá? Então aí você tem, olha aqui, todas as 100 câmeras estavam disponíveis. Quem informa isso é a empresa L8 Group. E então por que não apareceram todas essas câmeras? O novo prazo para o Cláudio Castro foi dado no dia 12, porque do dia 2, quando Moraes pediu, até o dia 12, não havia sido entregue nada do que Alexandre de Moraes tinha pedido. Nada. Absolutamente nada. E aí o Moraes deu um novo prazo, aqui está a decisão do Moraes, né? Feita aqui para todas essas pessoas, e aqui o curto despacho. Trata-se de requerimento apresentado pelo governo do Estado, pelo qual requer a prorrogação de prazo para cumprimento das determinações contidas na decisão de 8/11 e documento 15/16. Afirma que a prorrogação teria a finalidade de possibilitar que as secretarias de Estado envolvidas disponham de tempo hábil para consolidar e encaminhar as informações. Veja, a operação aconteceu no dia 28 e no dia 12, quase 15 dias depois, não é? 15 dias depois, porque o mês tem 31 dias, o mês de outubro, então 15 dias depois eles ainda não tinham conseguido entregar os documentos e as imagens das câmeras, os laudos necroscópicos. Aí, quando chega no dia 17,
O Castro diz que as imagens das câmeras foram preservadas. Ok, maravilha. Só que aí no dia 17, não é? Isso foi no dia 18, tá? No dia 17. No mesmo dia 17, o Castro afirmou que enviou 100% das informações complementares da mega operação. Durante o lançamento da Operação Barricada Zero, o governador falou sobre o envio das informações ao ministro Alexandre de Moraes sobre a operação que deixou 121 mortos e afirmou que o material foi enviado de forma digital 100%. 100% o quê? Não é? Na verdade, não foi 100%, porque não foram todas as imagens das câmeras. O que se sabe também é o seguinte, que pesquisas mostram que toda essa mortandade seria dispensável. Veja só, dos soldados do tráfico, 63% ganham até 2 salários mínimos e 58% trocariam o crime por um emprego. E a pesquisa é do Data Favela e revela o perfil da tropa do crime. O presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu votação do projeto antifacções, mas o Cláudio Castro, se o Rio de Janeiro tivesse um governador melhor, um governador progressista, que quisesse mesmo resolver o problema, não enganar a população com essas operações que matam muita gente e não mudam nada, teria verificado essa pesquisa. Pesquisa do Data Favela, com 3.954 envolvidos com o crime em 23 estados, revela o perfil dessa tropa do crime, porque eles enveredaram por esse caminho e o que realmente gostariam. Desses, 58% dizem que deixariam o crime se tivessem alternativa, uma chance de emprego. Porque quem mora em favela não consegue, principalmente em lugares como o Rio de Janeiro, que tem problema com violência, eles não conseguem emprego. Não tem emprego por quê? Porque as favelas vira e mexe não tem CEP, não tem um endereço que possa ser checado. Não é? Muitos deles, alguns têm alguma passagem criminal quando era garoto, e quando não tem o preconceito. Bastaria uma vaga para sobreviver, eles largariam o tráfico, porque arrisca a vida com o tráfico. Os que estão no tráfico, minha amiga, meu amigo, eles estão porque, na verdade, de outro modo não há como sobreviver. Eu vi em loco, para que você tenha uma ideia, eu estive numa comunidade em Minas Gerais, em Juiz de Fora, para receber um prêmio do Movimento Negro, e eu conversei com alguns jovens que estavam numa comunidade e que tinham ligação com o tráfico, e uma geógrafa, que era minha amiga à época, a Denilde Petrina, e que foi quem intermediou o prêmio do Movimento Negro a mim por eu lutar pelas cotas para negros nas universidades, né? E conversando com esses jovens, ela pediu que eu conversasse com os jovens, tá? Eu fui conversar e eu perguntei para eles o seguinte: olha, mas vocês estão ligados que vocês vão morrer na mão da polícia, né? E eu ouvi deles o seguinte: olha, se tivesse outra forma de eu sobreviver, de eu ter as coisas, eu faria isso, mas quem é preto e pobre e nasce em favela não tem oportunidade. Meu pai e meu pai, outro diz minha mãe, meu avô, as famílias, não tem como sobreviver. Eu conheci o caso de uma família nessa visita que tinha um homem doente, a esposa dele era viciada em crack, era alcoólatra, e os 2 filhos pequenos, um de 10 e de 11 anos, outro de 11 anos, sustentavam a casa levando droga para os playboys que vinham na frente da favela comprar droga. Né? E eles recebiam o salário do tráfico e sustentavam a família. Um tinha 10, outro tinha 11 anos. Eram 2 crianças. Por que faziam isso? Você sabe por quê? Porque é a única forma de sobreviver. Pode-se cobrar alguma coisa dessas 2 crianças?
se no futuro virarem traficantes, virarem criminosos. Bom, por fim, essa droga desse governador aí deve ser cassado. Ele está fazendo campanha para não ser cassado, tentar intimidar o tribunal, porque o julgamento dele vem aí em mais alguns dias de janeiro, né, mais algumas semanas até janeiro, e a perspectiva é que ele seja cassado por 4-3 ou 5-2, tá? Mais provável é 5-2. Então aí vamos ver se o TSE faz sob Carmen Lúcia o que precisa ser feito, porque depois que o Nunes Marques virar presidente, aí a coisa vai ficar difícil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.